A resposta certa do problema de otimização é a solução ótima do problema de otimização. Mas existem casos, e esses casos são muito comuns e muito frequentes, onde a gente não sabe, a humanidade não conhece nenhuma técnica que permita fazer algoritmos que ao mesmo tempo garantam a otimalidade da solução e ao mesmo tempo garanta que aquele algoritmo pare em tempo polinomial. A gente discutiu várias alternativas nesses casos. Né? Algoritmos que são exatos, mas que no pior caso não param em tempo polinomial. Algoritmos que são polinomiais e que dão a solução ótima, mas eles não são polinomiais em função do tamanho da entrada. E como é que se diz? Essa outra componente pode ser muito custosa na prática. Algoritmos que garantem uma determinada aproximação, né? Um limite máximo de quantas vezes pior do que a solução ótima, aquilo que ele vai cuspir mas que na prática não funcionam muito bem. Isso tudo para motivar o que a gente estuda nesse curso, que são algoritmos que não garantem a otimalidade da solução, mas que na prática, quando você tem uma quantidade limitada de recurso computacional, e seja qual for esse limite, se você tem 1 hora de processamento ou 1 dia de processamento, dado que você tem um problema difícil e recursos computacionais limitados, que é basicamente o que a gente ganha a vida fazendo, né, no projeto de algoritmos, a gente vai e adota, que no caso são os algoritmos heurísticos. Só que antes de entrar nas heurísticas em si, eu faço essa aula e a próxima, onde eu dou um apanhado geral sobre os paradigmas de projeto de algoritmos. Né? Porque heurísticas, a gente vai ver, nada mais são do que algoritmos para problemas parecidos, mas não exatamente iguais que os nossos problemas de otimização. Então, para você poder projetar uma heurística, você tem que saber projetar um algoritmo em geral, para um problema computacional em geral. Acontece que, dado um problema novo, fazer um algoritmo que resolve ele não é uma coisa trivial. Porque cada problema computacional tem uma característica diferente. Alguns são fáceis de enunciar, mas são dificílimos de resolver. Alguns são super difíceis de enunciar e de entender o que é que tem que ser feito, mas a solução é trivial. Qualquer uma pessoa olha e consegue pensar na solução dele. E outra coisa, não é só você pensar num jeito e programar e que dê a resposta. Você tem que ser capaz de provar que aquilo que você programou efetivamente cospe a solução correta do problema. Né? Porque às vezes você se depara com um problema, programa alguma coisa que cospe alguma coisa que é válida, mas você não tem necessariamente certeza ou nem segurança de que aquilo dá a resposta que você quer ou não. Por exemplo, eu quero fazer um programinha de GPS que, dado um ponto A e um ponto B, me dá o caminho entre o ponto A e o ponto B, o caminho mais curto. Você pode fazer um algoritmo que computa um caminho, tá? E você pode até fazer um algoritmo que computa o caminho mais curto. A questão é, quem é que lhe garante que aquele caminho que você computou é o mais curto ou não? Então, o que é difícil na prática, efetivamente, não é só você resolver o problema, que por sua vez já é bem difícil, né? Porque o negócio você começa do zero. É você também ser capaz de provar que aquilo que você programou, né, não que você programou, aquele pseudocódigo, aquele algoritmo que você fez, efetivamente resolve o problema. Não só acha a solução ótima ou a solução qualquer, mas respeita todas as restrições do problema. É muito comum, na prática, a gente sair programando de qualquer jeito e no final ver que aquela solução que a gente deu não respeita uma ou outra restrição do problema. E aí você tem que começar do zero e programar tudo de novo.
Tá claro qual é o problema que a gente encontra na hora que a gente começa a resolver um problema? Sim ou não? Joia. Como é que a gente resolve isso? Como é que resolve, né? Como é que a gente lida com isso na prática? A gente estuda o que a gente chama de paradigmas de projeto de algoritmos, que são tipos assim, ideias gerais que a gente usa para começar a pensar a solução de um problema. E no caso de problemas de otimização combinatória, especialmente os problemas NP difíceis, a gente basicamente cai nesses 5 tipos de paradigmas. Eu vou falar rapidinho disso que a gente costuma chamar de busca exaustiva e de backtracking, e vou dar 3 exemplos de branch and bound, programação dinâmica e algoritmos gulosos, que são realmente o que a gente usa no dia a dia, que tanto para fazer os algoritmos exatos mais eficientes que existem hoje, para a grande maioria dos problemas de otimização, como também para fazer heurísticas, tá? Mas para eu falar desses algoritmos, eu tenho que entrar primeiro no conceito de árvore de decisão. Porque basicamente você consegue traduzir qualquer algoritmo para um problema de otimização combinatória, não só de um problema de otimização combinatória, mas vamos focar nos problemas de otimização combinatória, que é o que a gente está interessado aqui. Você basicamente pode explicar qualquer solução para esse tipo de problema numa árvore como essa. Então, isso aqui é um exemplo. Eu esqueci, mas aqui eu tenho uma transição para eu sumir. Agora eu sumi, né? Não estou mais aparecendo não, certo? Joia, joia. Esqueci dessa parte. Eu configurei o OBS, mas esqueci dessa parte. Então a gente pode explicar qualquer solução para um problema de otimização NP difícil, de otimização combinatória NP difícil, como uma árvore dessa. E a gente está falando de problema de otimização combinatória, porque no caso de um problema de otimização combinatória, a gente tem as variáveis assumem valores discretos e a gente também assume que o número de soluções é finita. Então, basicamente, nessa árvore, a gente consegue ver todas as soluções do problema. Eu vou explicar ela e vocês vão entender por que a gente consegue ver todas as soluções do problema aqui. Então, cada nó desse, cada bolinha vermelha dessa, é um problema de otimização. Tá? É um problema de otimização. Nesse primeiro problema, eu tenho o meu problema como um todo, né? O meu problema original, onde eu tenho aqui nesse exemplo um conjunto I de variáveis que assumem valores 0 ou 1. Isso é o caso, por exemplo, do problema da mochila. Eu tenho um conjunto I de itens e eu posso não levar um item, no caso o valor da variável correspondente a esse item é 0, ou eu posso levar o item e o valor correspondente a essa variável é 1. Tá claro isso? Então, essa bolinha é um problema de otimização. É o problema de quais os itens que eu levo, quais as variáveis eu coloco um valor 0, quais variáveis eu coloco o valor 1. E aí, o que acontece? Eu posso quebrar esse problema de otimização combinatória nesse caso, a gente quebra esse problema em problemas que são mais simples do que o problema original. E nesse caso é mais simples no sentido de que tem menos itens. Então eu quebro esse meu problema de otimização combinatória aqui, seja lá qual for. Isso aqui não precisa nem ser um problema 0 ou 1. Se você tem variáveis que assumem valores diferentes de 0 ou 1, o verdadeiro ou falso, que seja. Mas se ela assume 10 valores discretos, eu posso quebrar esse meu problema em 10 subproblemas, onde eu escolho uma variável qualquer. Nesse meu exemplo aqui eu escolhi a variável x1. E aí você fixa o valor dessa variável. Como a gente tem um problema binário, eu quebro esse problema em 2 subproblemas. Um subproblema onde o valor dessa minha primeira variável é 0 e outro subproblema onde o valor dessa variável é 1.
Então, como eu fixei o valor de uma variável, o meu problema ele é mais fácil no sentido de que eu tenho uma coisa a menos para decidir. Tanto nesse problema aqui, quanto nesse problema aqui, eu não preciso decidir o valor da minha primeira variável. No caso do exemplo da mochila, esse meu problema aqui é também um problema da mochila, onde eu tenho um item a menos. E a capacidade da mochila é igual à capacidade da mochila do meu problema original. Porque se eu não estou levando o item 1, eu tenho toda a capacidade da minha mochila livre para resolver. No caso desse segundo subproblema aqui, onde eu levo o item 1, eu também tenho um problema da mochila igual ao que eu tinha antes, né? Um problema da mochila, com um item a menos. Né? Eu não preciso mais decidir sobre o item 1. E a minha capacidade da mochila agora é seja lá o que eu tinha aqui, menos o peso do item 1. Porque se eu vou levar o item 1, eu tenho que subtrair o peso dele. E agora, dessa forma, eu quebrei o meu problema original em dois subproblemas diferentes. Tá? O conjunto de itens desse mesmo subproblema é o mesmo. São todos os itens do meu problema original, menos o item 1, que eu não preciso decidir. E outra coisa importante é a capacidade da mochila nesses dois subproblemas é diferente. Nesse caso é igual ao meu problema original, nesse caso aqui é igual ao problema original menos o item, né, o quanto o item que eu estou levando ocupa. Tá claro esse primeiro passo da nossa árvore de decisão? Diz... A ordem não é importante, que a gente vai tirar todas as dúvidas de todo mundo. Isso. Exato, exatamente. E a gente vai ver lá na frente que o problema de resolver problemas de otimização NP difíceis é o fato justamente de que essa árvore explode explode exponencialmente com o tamanho da entrada. Porque Exatamente. Isso se chama árvore de decisão, porque você tem nela, ela representa todas as possíveis decisões que você pode tomar para cada uma das suas variáveis. Só que a gente enumera ela, não. Só completa aqui, eu tiro e aí eu volto para as dúvidas. Essa árvore contém todas as possíveis decisões, mas a gente não enuncia ela de forma mecânica, no sentido de que, por um lado, você tem o valor de uma variável, por outro, você tem o valor da outra variável. A gente enuncia ela por várias razões, e que o design dos algoritmos vai ajudar no design dos algoritmos, como uma árvore onde cada nó é um problema de otimização que você tem que resolver. No fim das contas, vai ser cada aresta o valor que você dá para uma variável. Mas é importante a gente entender desde agora que a gente enuncia essa árvore como cada nó é um problema de otimização que tem que ser resolvido e a raiz dessa árvore é o problema de otimização principal que você quer resolver. Então, o que acontece? Você escolhe uma variável, pode ser qualquer variável, e aí você quebra o seu problema original em dois subproblemas. Nesse caso são dois, porque a minha variável x1 pode assumir dois valores, 0 ou 1. Papai, eu tô relevando disso. Tá, vai lá, mamãe resolve. Fecha a porta, meu amor. Só um minutinho, gente. Fecha a porta. Eu dou sorte que ele nunca aparece pelado na câmera, que sempre a câmera tá desligada na hora que ele aparece aqui.
Que essa é a hora que eles tomam banho. A última aula que ele interrompeu também. Pelo menos eu dou essa sorte, não passo por esse constrangimento. Mas vamos aqui. Então a gente quebra o nosso problema original em 2 subproblemas. E esses 2 subproblemas eles são interessantes, porque se você resolve esse primeiro subproblema no sentido de eu encontro a solução desse subproblema e eu encontro a solução desse meu segundo subproblema, eu tenho a solução do meu problema original. Se o meu problema original é um problema de otimização, esse meu primeiro subproblema também vai ser um problema de otimização, porque eu basicamente estou fixando uma decisão que eu tenho que tomar, tanto aqui quanto aqui. E aí o que der melhor é a solução do meu problema original. Se digamos que essa variável x1, o valor dela é um valor entre 1 e 12, que é tipo o mês em que eu vou realizar alguma tarefa. Eu vou ter aí 12 subproblemas diferentes, onde cada subproblema eu vou pegar aquela primeira tarefa e vou realizar naquele mês. E aí eu olho qual é a melhor solução entre resolver em janeiro, resolver em fevereiro, resolver em março, resolver em abril, e assim sucessivamente. A melhor dentre elas é a solução do meu problema original. Tá claro até aqui? E claro, a gente está decompondo em subproblemas, mas o que cada subproblema está fazendo, o que cada subproblema representa é uma decisão que eu tomei em relação a uma variável. Em relação a uma variável. Isso. E aí eu vou chegar já. Vou chegar agora, inclusive. Cada subproblema desse é um problema de otimização. No exemplo que a gente tá, que eu discuto isso aqui com você, que é o problema da mochila, esse subproblema aqui, por sua vez, é um problema da mochila. Ele tem todos os itens, menos o primeiro, e a capacidade da mochila é a mesma capacidade que eu tinha aqui, porque se eu não estou levando o primeiro elemento, ele não ocupa espaço na minha mochila. Eu também posso quebrar esse problema da mochila aqui, ou seja lá qual for o problema, em 2 subproblemas. Eu escolho outro item qualquer, nesse exemplo aqui é o item 2, isso aqui é x2. E aí eu posso quebrar num subproblema onde eu não levo o item 2, eu tenho o meu problema original e eu não levo o item 2. Ou eu tenho o meu problema aqui original e eu levo o item 2. Nesse subproblema aqui, a minha capacidade da mochila é igual ao que eu tinha aqui. Nesse subproblema aqui, a minha capacidade da mochila é a capacidade que eu tinha antes, menos o peso do item 2. Porque eu não preciso mais decidir se eu levo ou não o item 2. Por definição, nesse problema aqui, eu não levo o item 1 e levo o item 2. Mas, claro, eu tenho que subtrair da capacidade da mochila o peso do item 2. Tá claro até aqui? E aí eu vou fazendo isso para cada problema que eu tenho. Isso aqui é claramente uma técnica de dividir para conquistar. Mas ainda a gente não pode chamar de dividir para conquistar, porque eu não estou solucionando o problema ainda, eu só estou apresentando ele de uma forma bem específica. E aí o que acontece, como o colega de vocês falou, se você vai fazendo isso, você vai quebrando o seu problema em vários subproblemas, onde cada um deles, na verdade, representa uma decisão que você tomou. E quando você olhar essa árvore toda, a gente vai ver várias coisas. Preste atenção no que a gente vê. Em cada folha, cada folha representa todas as possíveis combinações, né? Folha, para quem não lembra, é um nó da árvore que não tem fios. Cada folha representa todas as possíveis atribuições de valores que você pode dar para suas variáveis. Isso, se o seu problema é binário ou não, não tem problema. Essa árvore não precisa ser necessariamente binária. Não precisa ser necessariamente binária. Mas cada folha você fixou todos os valores das suas variáveis. É importante falar também que nem todas as folhas são soluções viáveis do seu problema, porque algumas atribuições de valores podem não satisfazer alguma restrição ou não.
Tá? Então nem todas essas folhas satisfazem as restrições do problema. Não, no problema da mochila, com certeza, levar o item 1, levar o item 2 e levar o item 3 satisfaz a capacidade da mochila, porque se satisfaz claramente esse problema, você não precisa, ele é trivial, você pode levar todos os itens. Que mais? A folha, que mais? E outra coisa, né? Se você tem um problema que tem N variáveis, eu vou chamar a cardinalidade desse conjunto de N. Se você tem N variáveis e essas variáveis são binárias, o número de nós dessa árvore, na verdade, o número de folhas nessa árvore é exatamente 2 elevado a N menos 1, se eu não me engano. Ou é 2 elevado a N. Tá? E o número de nós nessa árvore não lembro, é da ordem de 2 elevado a N também. Isso. O número de folhas é 2 elevado a N e o número de nós que estão dentro é 2 elevado a N menos 1, se eu não me engano. O que importa é que o número de folhas é da ordem de 2 elevado a N. Então, simplesmente você chegar e enumerar essa árvore e olhando cada uma das folhas, vendo se é viável ou não, e computando o custo daquelas que são viáveis, né, e guardando qual foi a melhor de todas, dá um algoritmo que é exponencial no pior caso. Esse algoritmo que enumera todas as folhas dessa árvore, tá? Avalia se é viável ou não. Se for viável, computa o custo e guarda o custo da melhor de todas. É o que a gente chama de algoritmo enumerativo, a primeira linha do slide anterior. Tá claro que é um algoritmo enumerativo? Um algoritmo enumerativo é um algoritmo que basicamente, quando eu falo de algoritmo enumerativo, eu estou falando no geral. Cada autor usa uma terminologia diferente para o que é um algoritmo enumerativo, o que é um algoritmo de busca exaustiva. Eu estou juntando um monte de coisa numa terminologia só. Porque eu posso, professor, sou eu, se os autores discordam, eu posso escolher qual é o que eu vou falar. Mas leve em consideração isso quando você for ler um ou outro livro. Mas existe mais ou menos um consenso. O que a gente chama de um algoritmo enumerativo é um algoritmo que enumera todas as folhas dessa árvore, que é onde você tem todos os valores de todas as variáveis fixadas. Algumas dessas folhas vão ser viáveis ou não. O algoritmo enumerativo checa isso. Quando for viável, ou seja, quando satisfaz todas as restrições do problema, ele olha o quão boa essa solução é, e aí ele vai guardando qual é a melhor. Tá claro isso? Esse algoritmo, no pior caso, ele é exponencial, simplesmente porque, como a gente pode ver nesse slide, o número de folhas é exponencial. Porque o número de folhas numa árvore binária completa é 2 elevado a n, onde n é a altura da árvore. E nessa árvore, o que a gente foi fazendo, basicamente, em cada nível, você vai tirando um item, né, uma variável do problema, porque você vai fixando o valor dela. Nesse exemplo aqui, no primeiro nível eu fixei a variável x1, no segundo nível eu fixei a variável x2, no terceiro nível eu fixei a variável x3 e assim sucessivamente. Então, nesse caso, é fácil ver que esse algoritmo enumerativo vai dar exponencial no pior caso. Tá claro isso? Alguma dúvida, observação? Quer que eu explique de novo? Isso. Por isso que eu fiz toda aquela... Eu fiz toda aquela enrolação justamente por causa disso. A definição do que é um algoritmo enumerativo depende de quem está escrevendo qual é a definição de um algoritmo enumerativo. Via de regra, o que a gente vai chamar de... O consenso que existe sobre o que é um algoritmo enumerativo é um algoritmo que enumera todas as soluções e cospe qual é a melhor.
Tá? Porque é inevitável, você não tem como saber necessariamente quais são as atribuições de valores que vão dar viáveis ou não sem testar. Ótimo, ótimo. Aí a gente chega no que a gente chama de algoritmo de backtracking, que é a segunda linha do... de novo, é tudo uma questão de tudo uma questão de terminologia. Um algoritmo de backtracking é um algoritmo enumerativo também. Mas a gente costuma classificar ele como um algoritmo de enumeração implícita. Um algoritmo de... Existe uma classe de algoritmos que a gente chama de algoritmos de enumeração implícita, que quer dizer o seguinte: você enumera todas as soluções, ou seja, você testa todas, mas não necessariamente explicitamente, no sentido de que você não necessariamente gera todas as soluções, mas você consegue provar matematicamente de que todas as que você não testou não eram viáveis ou não eram ótimas. O que, por definição, não é enumerar porque você não está enumerando, mas, de novo, depende muito da terminologia que você está usando. E eu não quero entrar nisso aqui. Tá? Eu quero só falar a ideia geral para a gente ir refinando até chegar nos algoritmos que interessam para a gente. Tá? Então, por definição, vamos considerar que um algoritmo enumerativo é um algoritmo que enumera todas. Mas como você falou, dá para fazer melhor. Um algoritmo enumerativo é basicamente, ele testa todas as combinações de... É como se ele olhasse só para o último nível dessa árvore, enumerasse um por um e fizesse o que eu já comentei agora. Um algoritmo de backtracking, você pode ver ele como um algoritmo mais inteligente. Ele não olha só para as folhas da árvore. Ele olha para a árvore como um todo e faz uma busca em profundidade nessa árvore. O que é uma busca em profundidade? Eu não vou entrar em detalhe do que é uma busca em profundidade. Mas basicamente ele começa da raiz e vai descendo aresta por aresta dessa árvore de um jeito super bem definido. Basicamente ele sempre desce para a direita até não conseguir mais. E aí quando ele não consegue mais, ele volta e desce para a esquerda. E quando ele não consegue mais, ele volta e desce para a esquerda e para a direita. Ele sempre vai para a direita enquanto dá, e quando não dá mais, ele volta e só então vai para a esquerda. Isso é o que a gente chama de uma busca em profundidade em uma árvore. Qual é a vantagem de fazer isso? Qual é a vantagem de fazer isso? Você, na hora que você vai descendo um nível de cada vez, você vai anotando, por exemplo, quanto de capacidade de mochila você ainda tem. Nesse subproblema, você tem que subtrair o peso do item 1 da mochila. Quando você desce para esse subproblema, você tem que ir subtraindo o item 2 da mochila. Como o colega de vocês falou, em algum momento, e pode ser bem em cima da árvore, quando eu chego nesse subproblema, eu já não consigo ir para o lado direito. Por quê? Porque esse item mais esse item mais esse item já estoura a capacidade da mochila. E nota, aqui eu estou dando um exemplo com 3 níveis. Se eu tenho 1000 itens na minha mochila, eu tenho 1000 itens nessa árvore. Então, na hora que eu já identifico que eu não consigo, colocar esse item, eu não só elimino um nó da minha árvore, mas todos os nós que estão abaixo dela. Então, se eu tenho uma árvore com 1000 itens e eu corto aqui no terceiro nível, eu estou cortando, na verdade, 2 elevado a n menos 3 nós. Por aí, tá? Mas eu estou cortando todos os subnós que tem nessa árvore, da ordem de 2 elevado a n nós. E aí, nesse momento, eu já paro, volto para esse nó aqui e desço para o nó da esquerda. Então o algoritmo de backtrack ele vai fazendo basicamente isso, ele vai descendo um nível de cada vez. Ele vai anotando algumas características do problema, nesse caso aqui a capacidade da mochila.
e que permite você não necessariamente enumerar todos os valores de variáveis. Você pode cortar aqueles que você sabe que vai dar uma solução inviável. Se o item 1 mais 2 mais 3 já dá inviável, nem precisa testar as combinações de levar 1, 2 e 3 e todas as possíveis combinações de todos os outros. Tá? Você pode descartar todas essas combinações. E aí você volta para o item anterior e segue na árvore. E depois volta, segue na árvore e vai fazendo isso até efetivamente avaliar todas as folhas. Você avalia, no pior caso, você avalia todas as folhas. Na média, esse algoritmo é bem mais rápido porque você não vai precisar avaliar um monte de folhas que são inviáveis. Tá claro isso? Dúvidas, observações, comentários? Diz. Isso. Nota, tudo que a gente está falando aqui é relacionado a problemas de otimização combinatória. Então as nossas variáveis são discretas. As variáveis que a gente tem que decidir, elas são discretas. Se você tem que... otimização contínua é um negócio bem diferente. Os algoritmos são bem diferentes. Você vai usar algoritmo de gradiente, né, ou de subgradiente se você tem não, subgradiente é outra coisa. Você vai usar algoritmo de gradiente, você vai para Newton, você vai para outro tipo de coisa. Tá? Então não vamos misturar as coisas aqui não. Tá? O que eu falei é que no fim das contas você sempre consegue aproximar, porque transformar é um termo que... E eu acho que eu usei o termo transformar, então eu já vou aproveitar para me corrigir. Transformar é um termo muito específico em computação, que é transformar um problema no outro é o seguinte, é fazer uma mágica que com a resposta desse outro eu tenho a resposta do meu problema original. É tipo, quando eu transformo um problema no outro, eu tenho uma equivalência direta entre esses dois problemas. O que eu quis dizer na primeira ou na segunda aula é que a gente sempre pode aproximar um problema de otimização contínua num problema de otimização discreto. Basicamente, você pega o teu número real e diz que ele pode assumir valores entre zero, como é que se diz? Discretos, espaçados de 0,0001 ou algum tipo de aproximação um pouco melhor do que essa. Igual que a gente... Por quê? Porque no computador... O nosso modelo computacional sempre vai ser discreto de alguma forma, né? Porque no computador você sempre vai transformar o seu número real numa quantidade discreta de bits. Tá? Mas essa aproximação não necessariamente é boa, não necessariamente é suficiente para o mundo real, e se é o caso, aí você vai atrás de métodos de otimização linear. Tá? O que a gente vai ver, não sei se eu vou dar alguns exemplos aqui. Você pode ter problemas de otimização combinatória onde você tem variáveis discretas e variáveis contínuas. Mas o que você decide é o valor das variáveis discretas. Uma vez que você decide o valor das variáveis discretas, o valor das variáveis contínuas como é que se diz? É computado, é uma função do valor das variáveis discretas. Isso aí é o... Muitas vezes você consegue aproximar o seu problema de otimização contínua como um problema discreto. Tá? Mas se você não pode, aí já é outra coisa. A gente tem uma disciplina chamada otimização linear, onde a gente vê justamente isso. Onde a gente vê métodos só para otimização linear. Não necessariamente desculpa, não é otimização linear, é otimização contínua. Onde a gente vê método quando o problema é de otimização contínua linear e não linear. E aí a gente vê esses métodos de Newton, de gradiente, por aí vai, que eu comentei aqui.
É o Alexandre Salles quem dá essa disciplina na computação. Nas engenharias eu não sei quem é que dá. Tá, mas vamos focar aqui em otimização discreta, que já é difícil o suficiente. E, de novo, a ideia é passar por isso aqui para que vocês tenham uma ideia do que é que eu estou falando quando lá na frente eu estiver falando de um algoritmo de Brent-Baum. Tá? Mas para chegar lá a gente tem que entender enumeração implícita, que basicamente enumera todas as folhas, backtracking, que vai caminhando na árvore, e ele vai o que caracteriza um algoritmo de backtracking é que ele desce em profundidade, ele primeiro fixa o valor de x1, depois um valor para x2, depois um valor para x3, depois um valor para x4, e aí quando ele não consegue mais porque a solução deu inviável, ele volta para x2, aí fixa um valor de x3, aí volta para x2, e como ele já testou todas as configurações de valores para x2, ele volta para x1, aí fixa de novo. Ele sempre desce. O que é mais interessante desse algoritmo é que ele chega nas folhas muito rápido, né? Porque ele vai sempre fixando um valor. E como ele vai fazendo essa tal de busca em profundidade, a gente consegue provar que em algum momento ele vai olhar todas as folhas. E se ele não olhou é porque ele voltou antes da hora, mas você consegue provar que ele voltou antes da hora porque não tinha nada viável ali atrás, e até passar por todo mundo e chegar nessa folha aqui. O que é que a gente pode dizer com isso? No pior caso, esse algoritmo ainda é exponencial, porque ele pode ser que todas as folhas sejam soluções viáveis e que ele tenha que descer para todas as folhas. Outra coisa que pode se dizer é que, apesar disso, no caso do problema da mochila, por exemplo, você pode ter 1 bilhão de itens, mas se a capacidade da mochila é relativamente pequena em relação ao tamanho dos itens, onde, por exemplo, no máximo cabe 2 ou 3 itens na mochila de uma só vez, esse tipo de algoritmo pode funcionar muito bem na prática. Né? Porque se a gente está assumindo que só vão caber 2, 3 itens na mochila, você nunca vai descer mais do que 3 níveis nessa árvore. Tá claro isso? Quer dizer, não é exatamente isso, mas nesse caso não é exatamente isso. Mas na prática, se o seu problema, se você consegue fazer muito, a gente chama isso de pruning, se você consegue fazer muito corte, você termina conseguindo fazer um algoritmo que na prática pode funcionar bem. Alguma dúvida até aqui? Sim, não. Joia. E aí o que acontece? Esse tipo de algoritmo raramente funciona bem na prática. O que funciona bem na prática que de longe dá quando você fala de algoritmos exatos para problemas de otimização combinatória, são o que a gente, essa técnica, esse paradigma que a gente chama de algoritmo de Brent-Baum. Do mesmo jeito que o backtracking faz uma busca em profundidade nessa árvore, ele vai descendo sempre o mais rápido possível para uma folha, um algoritmo de Brent-Baum ele faz um outro tipo de percurso nessa árvore, ele vai avaliando um nível de cada vez nessa árvore. E eu vou explicar o que eu quero dizer com isso com um exemplo, porque isso é bem difícil de explicar. Isso é bem difícil de explicar. Então, assim como um algoritmo de backtracking, um algoritmo de Brent-Baum é um algoritmo de enumeração explícita. Você vai descendo naquela árvore e você vai... a gente consegue, por uma mágica que eu vou explicar daqui a pouco, por alguma mágica, não avaliar algum daqueles nós, mas a gente consegue provar que os nós que a gente não avalia, os subproblemas que a gente não avalia, eles não são a solução ótima. Eles não contêm a solução ótima ali dentro. Né? Então, no final, aquilo que a gente cospe, né, o melhor dentre todos os subproblemas que a gente avalia, ele necessariamente é ótimo, porque os que a gente não avaliou, a gente consegue provar que não é ótimo.
E eu vou explicar daqui a pouquinho. Eu espero que vocês consigam entender pelo menos a ideia. Como é que a gente faz essa mágica? Como é que a gente faz essa mágica? Eu quero computar o valor da solução ótima do meu problema de otimização. Ela é um número, né? Entre, sei lá, depende de qual é o domínio do... Mas no caso do problema da mochila, entre 0 e o somatório do benefício de todos os itens, que você pode levar ou não. Então, no pior dos casos vai ser 0, eu não levo nenhum item. No melhor dos casos, eu levo todos os itens, então eu somo o benefício de todos eles. Em algum lugar nesse meio, eu quero encontrar o valor da solução ótima. Se o meu problema é um problema NP difícil, eu não tenho como computar eu não sei como computar esse valor de forma eficiente. Mas para a gente conseguir fazer um algoritmo de Brent-Bound que funciona bem, a gente não precisa computar o valor da solução ótima a princípio. A gente só precisa computar dois números. E esses dois números eles têm que ter uma propriedade muito simples. O que a gente chama de limite inferior é qualquer número cujo valor dele é menor do que o valor da solução ótima, por isso que a gente chama de limite inferior. E o que a gente chama de limite superior é qualquer número que eu consiga provar que é sempre igual ou maior do que o valor da solução ótima. Resumindo, limite inferior, um número igual ou menor, limite superior, um número igual ou maior. Se a gente consegue computar esses dois números de forma rápida e eficiente, a gente começa a pensar em fazer um algoritmo de Brent-Bound. Como a gente vai usar esses números, eu explico daqui a pouquinho. Diz. Eu não posso falar que existe uma solução. Nos exemplos que eu trago aqui, eu estou falando de problema de maximização. Porque o exemplo que eu dou é o da mochila. Então, eu não estou falando de uma solução de custo melhor do que o ótimo. Eu estou falando de um número, né, cujo valor é igual ou maior do que o valor da solução ótima. Certo? É um valor. Digamos que a solução ótima da mochila é tal que o benefício, o somatório do benefício dos itens que você leva é 100. Então tem que ser um algoritmo que te dá um número que naquele caso é igual a 100 ou maior do que 100. Tá? E aí como é que a gente computa esses valores? Né? Se você não consegue computar esses valores, você nem pensa em fazer um algoritmo de Brent-Bound. Mas, via de regra, você sempre consegue computar esses valores. Porque no caso da mochila, 0 é um valor que é necessariamente igual ou menor do que a solução ótima do problema. E se você pegar todos os itens que tem no teu problema, somar o benefício deles, você vai ter um valor que é igual ou maior do que o valor da tua solução ótima do problema. Você sempre consegue computar esses valores. A questão é que esse algoritmo vai ser tão bom quanto esse limite inferior e superior for próximo do valor da solução ótima. Computar esses valores não é o problema na hora de se projetar um algoritmo de Brent-Bound. Computar isso de forma rápida e que o número que ele cospe seja próximo do valor da solução ótima é que é o difícil. Papai, Miguel chamou de chato. Foi mesmo, Miguel chamou de chato, você me interrompeu minha aula por causa disso, meu filho. Fecha aí a porta. Miguel é o irmão dele. Chato é o pior palavrão que eles sabem ainda para chamar o outro. Vamos lá. Tá claro que é um limite superior e um limite inferior e superior e que é fácil de computar. O difícil é computar valores que sejam próximos do valor da solução ótima que você não sabe qual é, né, mas que seja o mais próximo possível. Você pode fazer o que você quiser, inclusive. Contanto que você consiga provar que o teu limite inferior vai dar embaixo do valor da solução ótima, no caso de maximização, e que o seu limite superior vai estar acima do valor da sua solução ótima. Você pode fazer o que você quiser.
E aí vem o primeiro slide que me motiva a trazer isso para cá. Tem várias razões que eu falo de Branch and Bound, apesar de que a gente não... Esse é um curso de heurísticas, não é um curso de algoritmos exatos. Mas vale uma aula por várias razões. A primeira razão é... aqui eu tenho que botar... Eu tenho que me lembrar disso, é porque eu sou ainda não tenho... Quando eu ver esse quadradinho, eu tenho que lembrar de botar a minha câmera. A primeira motivação para falar de Branch and Bound nesse curso é essa. Se você tem um problema de maximização, qualquer solução que uma heurística para esse problema cospe, por definição, é um limite inferior para o problema. Tá? Se eu quero maximizar e eu tenho alguma coisa que satisfaz todas as restrições do problema, mas que não necessariamente é ótima, ou seja, uma heurística dá isso, o valor dessa heurística é um limite inferior, porque se é válido para o problema, se as restrições são válidas para o problema, isso que você cuspiu ou é a solução ótima, ou é alguma coisa pior do que o valor da solução ótima, ou seja, está abaixo dela. Onde é que eu estou querendo chegar? Mesmo que o que você quer seja fazer algoritmos exatos para um problema de otimização combinatória, você tem que estudar o conteúdo dessa disciplina. Por quê? Porque heurísticas são algoritmos mais eficientes que a gente conhece para dar alguma coisa que seja próxima da solução ótima num tempo computacional curto. Quanto melhor for a sua heurística, mais próximo o valor vai estar da solução ótima e melhor vai funcionar o seu algoritmo de Branch and Bound, a gente vai ver por quê daqui a pouco. E quanto melhor for a sua heurística, né, mais eficiente ela for, mais eficiente vai ser o seu algoritmo de Branch and Bound. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Tá? Então, por mim, esse slide já vale essa aula. Dependendo do horário. A gente tem que andar ainda porque já são 8 horas. Por quê? Porque mesmo que o teu objetivo seja fazer um algoritmo exato com um problema, e a técnica de longe mais bem sucedida que a gente conhece hoje para fazer algoritmos exatos para problemas de otimização combinatória, é isso que eu vou explicar para vocês aqui. Você ainda precisa fazer uma heurística para encontrar um limite inferior, porque são de longe as técnicas mais eficientes que a gente conhece hoje para encontrar esses limites inferiores. Tá claro até aqui? E claro, não o melhor, porque o melhor limite inferior é o valor da solução ótima. Né? Isso. Não, a técnica, heurísticas são as técnicas mais... Heurísticas como paradigma de programação é a técnica mais bem sucedida que a gente conhece para encontrar coisas iguais ou piores do que o valor da solução ótima com menor custo computacional. Certo? E claro, se o seu problema é de minimização, você quer o menor possível, a tua heurística vai dar um valor que é igual ou maior do que a solução ótima. Tá? Tanto faz se é um problema de minimização ou de maximização, você usa metade do teu algoritmo de Branch and Bound é uma heurística. A gente vai discutir isso mais na frente, quando a gente começar a falar de heurísticas, porque senão eu vou passar. Por enquanto, para ter um algoritmo de Branch and Bound, eu só preciso garantir que eu tenho, se o meu problema é de maximização, eu tenho alguma coisa cujo valor é igual ou menor do que o valor da minha solução ótima. E aí a gente pode usar basicamente tudo que a gente vai estudar nesse curso. Essa parte é a parte mais fácil, na verdade, porque qualquer coisa que você consiga verificar que é viável para o teu problema te dá um limite inferior para o valor da solução ótima. O difícil é dar um número que seja, no caso de um problema de maximização, maior do que o valor da solução ótima. Porque você não sabe qual é o valor da solução ótima. Se você tivesse um algoritmo que fosse capaz de computar o valor da solução ótima, você já estava em casa jantando com a sua família, em vez de estar no escritório depois
depois do expediente, fazendo hora extra para tentar computar um algoritmo que dá um valor maior do que o valor da solução ótima. E, de novo, a questão não é achar um valor qualquer que seja maior do que a solução ótima. Você soma o benefício de todos os itens e tem. A questão é achar um valor que seja o mais próximo possível do valor da solução ótima. Igual, de qualquer forma, você só tem que garantir que seja igual ou maior. E você tenta fazer do jeito que seja o menor valor, o menor limite superior possível. E aí, cada problema tem uma mágica para você adivinhar como fazer isso. No caso do problema da mochila, você pode pegar o somatório de todos o benefício de todos os itens. Mas tem umas mágicas que você consegue fazer também, que eu não vou entrar em detalhe aqui. Porque na prática, o que a gente faz é se valer de uma propriedade que é super interessante, que dois problemas de otimização importantíssimos têm. E eu vou explicar para você. Na prática, que eu digo é que todos os melhores algoritmos de otimização combinatória, para problemas de otimização combinatória NP difíceis, super bem estudados, com centenas de trabalhos tentando resolver eles, você vai olhar, o melhor algoritmo que existe para ele é um algoritmo de branch-bound e o limite superior, no caso de problema de otimização, de maximização, é computado assim. Então, basicamente, a gente se vale de uma propriedade que o problema da programação linear inteira tem. O problema da programação linear inteira é bem geral. Basicamente, você tem um sistema de equações lineares, ou seja, no máximo você tem as suas variáveis estão multiplicadas por uma constante, por um valor que é fixo, mais outra variável multiplicada por uma constante, mais uma variável multiplicada por uma constante, coisas desse tipo. Linear, né? E você tem um sistema de equações lineares e você tem uma função objetivo, né, que é maximizar ou minimizar uma função que também é linear, né? Uma constante vezes uma variável, mais uma constante vezes uma variável e por aí vai. A primeira coisa que é importante do problema da programação linear inteira, né, e ele chama problema da programação linear porque tanto o sistema de equações como a função objetiva são lineares, e o inteira vem do fato de que as variáveis são números inteiros, 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Esse i aqui não é o i de itens não, é o i de inteiro. Depois eu troco por um símbolo diferente, para não confundir. Mas inteiro quer dizer que o domínio das variáveis são números inteiros. Esse problema é interessante porque, em geral, é muito fácil você transformar qualquer problema de otimização NP difícil nesse problema. Isso aqui, por exemplo, é a transformação do problema da mochila no problema da programação linear inteira. E a gente consegue explicar relativamente fácil, né? Eu quero maximizar o benefício de cada item. Então, basicamente, eu vou somar o benefício de cada item vezes o valor da variável daquele item. Então, se eu levo o item, se o valor dessa variável é 1, eu somo o benefício dela. Se eu não levo o item, o valor dessa variável é 0 e eu não somo o benefício dela. E o meu sistema de equações também é bem simples. Eu tenho uma única equação onde, para cada item que eu levo, eu somo o peso dele e esse somatório tem que ser menor ou igual que a capacidade da minha mochila. Essa formulação do problema da mochila nada mais é do que uma transformação do problema da mochila no problema da programação linear inteira. Né? O valor das minhas variáveis é 0 ou 1, né? Porque se é um valor entre 0 e 1, e cada item tem que ter um valor inteiro, então os únicos valores inteiros que tem entre 0 e 1 é 0 ou 1. E a gente consegue fazer isso para vários problemas de otimização. Assim, o problema, na hora de fazer um algoritmo de branch-bound, não é escrever essa formulação. É outra coisa que eu vou discutir daqui a pouco. Tá, e aí vamos lá, vamos continuar. Então, você consegue pegar qualquer problema de otimização combinatória e descrever como um problema de programação linear inteira.
né? De forma que a solução ótima do problema da programação linear inteira dá igualzinho à solução ótima do problema que você quer resolver. O que acontece, como a gente já falou, como o colega de vocês falou, é que o problema da programação linear inteira é NP difícil. Ela é tão difícil quanto qualquer problema que você queira resolver. Então, para que a gente transforma o nosso problema nele? É que esse problema da programação linear inteira, ele é NP difícil, a gente não sabe como resolver. Mas esse problema, que é o que a gente chama do problema da programação linear, ele é polinomial e a gente não só sabe como resolver, como a gente consegue resolver de forma super eficiente, porque centenas de pessoas brilhantes já sentaram e trabalharam em como fazer algoritmos para resolver esse problema de forma eficiente. O que é que a gente tem que discutir nessa aula? Que a gente consegue computar esses limites superiores de uma forma eficiente e relativamente simples, que é como a gente transforma o nosso problema num problema da programação linear inteira. E a gente não resolve esse problema da programação linear inteira, porque ele é pelo menos tão difícil quanto o problema original que a gente tem. O que a gente resolve não é esse. Esse problema é NP difícil. O que a gente resolve é esse aqui. Deixa eu pegar meu mouse aqui. Tá? O problema que a gente resolve no nosso algoritmo de Branch-Bound não é o problema da programação linear inteira, né? A formulação do nosso problema original. O que a gente resolve é a relaxação linear dele. E por que o que a gente resolve é a relaxação linear? Porque o que eu quero é um número que eu consiga provar que é igual ou maior que o valor da minha solução ótima. E o que eu tenho nesse segundo problema aqui, que é de programação linear, que é igualzinho o problema anterior, só que agora as variáveis podem assumir qualquer valor entre 0 e 1. 0, meio, 0,34, por aí vai. A diferença é o seguinte, isso vocês têm que entender. Seja lá qual for o valor da solução ótima desse problema, esse valor é igual ou maior do que o valor disso aqui. Por quê? E a prova é bem simples. Cada variável as restrições são a mesma, a função objetiva são as mesmas. Mas cada valor pode assumir qualquer valor entre 0 e 1, inclusive 0, inclusive 1. Inclusive 0, inclusive 1. Então, seja lá qual for a solução ótima desse problema, ela também é solução desse problema. Ela também é válida para esse problema, porque qualquer número real entre 0 e 1 inclui 0 e inclui 1. Então todas as soluções inteiras são válidas para esse problema aqui, mas um monte de outras, na verdade infinitas outras que têm valores, onde as variáveis têm valores entre 0 e 1. Então, ou a solução ótima desse problema da programação linear é a mesma que você tem aqui, ou é outra que tem custo ainda melhor do que ela. Isso que vocês têm que entender daqui. E isso vale para qualquer problema, para qualquer instância do problema da programação linear inteira. Tenha vindo ela do problema da mochila, tenha vindo ela do problema do caixeiro viajante, tenha vindo ela do problema da árvore geradora mínima, que seja um problema polinomial. A solução ótima do problema da relaxação linear tem custo igual ou maior do que o valor da solução ótima do problema da programação linear inteira. Tá claro isso? O algoritmo do limite superior, a única resposta que ele tem que dar é um número. Você não precisa dar uma solução viável, como é o caso da definição de heurística que a gente deu. Porque não existe solução viável nesse caso. Por definição. Você quer um número que é melhor do que o melhor que é possível. Pode não. Se ele não for ótimo, os valores dessas variáveis que você vai ter aqui vão ser fracionários. Inclusive, se você olha o valor dessas variáveis aqui e todas elas forem inteiras,
você consegue provar que isso é ótimo para o problema original. Né? Porque se você tem a solução ótima da relaxação linear e todo o valor de todas as variáveis é inteira, isso necessariamente é ótimo para o problema original. Porque se existisse uma solução inteira cujo custo desse melhor do que o que a relaxação linear deu, ele teria encontrado esse valor. Isso que a gente discutiu aqui vai ser importantíssimo lá na frente. A gente vai discutir heurísticas, a gente vai voltar a isso em várias ocasiões diferentes. Inclusive no contexto de Brent-Bound. Mas a gente vai discutir, por exemplo, heurísticas onde você computa rapidamente essa relaxação linear e os valores dessas variáveis vão ser fracionários. Porque justamente você só consegue resolver esse problema rápido por causa disso. Mas depois a gente vai arredondar. A gente pode arredondar os valores dessas variáveis. Né? Aquelas variáveis que ficaram 0,0001, a gente arredonda para 0. Aquelas que ficaram 0,999 ou 0,9, a gente pode arredondar para 1. O resultado desse arredondamento não necessariamente é ótimo, mas se você fizer ele de uma forma bem controlada, a gente consegue provar que ele vai dar sempre viável. Tá? E aí a gente vai voltar a esse tipo de variável, por isso que esses slides estão aqui também. Né? A gente não está focado só na coisa de algoritmos exatos, mas a gente está focado também no que a gente aproveita disso para projetar heurísticas depois. Tá? E a gente vai ver também na aula que vem que algoritmos de Brent-Bound por si só, se você parar eles antes se você parar eles numa quantidade polinomial de iterações, você também tem uma heurística. Não uma heurística muito eficiente, mas você também tem. Então, tudo isso que a gente discutiu hoje vai ser útil lá na frente. Tá? Vai ser útil lá na frente. E na aula que vem eu dou um exemplo de como é que funciona um algoritmo de Brent-Bound, basicamente como é que a gente usa esses algoritmos mágicos de limite inferior e superior para computar a solução ótima do problema bem rápido. E a gente vai entender isso melhor na aula que vem. Mais uma vez, eu vou parar por aqui e depois eu continuo nos últimos 4 minutos que a gente tem tirando dúvidas.